Boa tarde, galera. Boa tarde, Rômulo, Marinaldo, Lê. Boa tarde, galerinha. Bom, como de praxe aí, a gente vai esperar uns 3 minutinhos para a galera ir entrando. Mas se vocês estão me escutando bem, dá um joinha aí, tanto aí no YouTube quanto no Insta, se vocês estiverem me escutando bem. Se não estiver me escutando, eu já vou perceber, né? Porque vocês não vão mandar nada. Tá escutando, que bom. Beleza? Galera, hoje a gente vai falar de um tema que é bem legal, né? Que é a nossa série aí de montar treinos. E como montar esses treinos, né, de ginástica para alunos iniciantes e também, né, sobre o movimento de handstand walk para iniciantes. Só que a gente não vai simplesmente montar o treino. Eu vou passar para vocês quais critérios que eu uso na minha metodologia para montar esse treino. Para vocês não simplesmente pensarem que é um copia e cola. Tem um raciocínio por trás disso e o quanto é importante a gente usar isso nas nossas periodizações, tá? Então, boa tarde, Dai. Dai também é minha aluna do curso e aluna de consultoria online. Então é bem legal ela, para quem faz, né, minha consultoria online, eu tenho curso também, quanto para quem não tem, para entender na prática como funciona, né? Ela sabe como eu passo os treinos para ela lá e isso vai fazendo mais sentido na cabeça dela também, né? Então, Glauco, fazia tempo que eu não te via por aqui, Glauco. Bem-vindo de volta. Glauco também, meu aluno do curso. Beleza, galera. Então, só esperar mais uns 30 segundinhos aí para ver dos atrasadinhos, que às vezes tem alguém. Só 15 e 2 a gente começa o conteúdo. Beleza? Então, deixa eu abrir aqui. Enquanto a galera vai entrando. Galera, eu quero que vocês tirem qualquer dúvida que vocês podem me interromper a hora que vocês acharem, né, que precisarem aí, né, acharem na hora que precisarem tirar qualquer dúvida, tá? Então, Nath, eu tive uma dúvida agora nessa parte de mobilidade, que é a primeira parte. Não deixa passar muito, porque senão normalmente a gente acaba esquecendo de fazer as perguntas aí. Aí, ó, tá muito ocupado, né, Glauco? É isso aí, é essa a intenção, a ideia é exatamente essa. Quero vocês bombando de aluno. E é para isso que eu luto e que eu faço essas lives e que eu coloco tanto conteúdo nas minhas redes sociais para realmente ajudar todo mundo aí a abrir as portas, abrir os caminhos aí. Parabéns, Glauco. Beleza? Vamos lá então, galera. Então, como eu já falei, né, para quem não estava aí no comecinho da live, como eu já falei, a parte do treino montando hoje, então a live vai ser sobre montar um treino de movimentos ginásticos direcionado para o handstand para alunos iniciantes. Então, o que acontece? Eu vejo muito profissional com dificuldade quando é movimento muito avançado para passar para aluno individual, assim, né? E muito mais para alunos em aulas coletivas. Então, na aula coletiva, normalmente, você tem vários níveis, né? Você tem nível intermediário, iniciante, avançado, e como que você controla isso dentro do ambiente da sala, né? Do coletivo. Então, a gente vai fazer tanto montando treino para aulas individuais, quanto para aulas coletivas, tá? Então, as aulas individuais a gente vai falar tudo primeiro e depois, no finalzinho da aula, a gente vai falar sobre aulas coletivas. Beleza? Kézia, as lives, elas ficam salvas, as lives do dia a dia, né, elas ficam salvas no YouTube. Aqui no Instagram não, tá? Já tem bastante conteúdo aqui no Instagram, senão vira uma zona. Mas lá no YouTube tem todos os conteúdos, tanto os que eu posto aqui no Instagram, quanto esses conteúdos mais densos, né, de live aí, que duram um pouquinho mais. Então, ela não fica salva imediatamente,
Então eu mando para edição, a edição vai lá e posta de novo lá no YouTube, tá? Mas aí até o final de semana ela já está disponível lá no YouTube, beleza? Outra coisa também, que já que a gente está aqui antes da gente começar, eu vou fazer uma caixinha de perguntas depois que eu terminar essa live sobre que horário que vocês preferem a live. Eu vou mudar de novo esse horário da live, até por algumas pessoas pedirem e até por uma questão de logística de aulas que eu estou dando agora. Então, vai ser de terça-feira, né, não mais segunda e quarta, né, essa segunda até já não fiz. Vai ser de terça-feira. Aí eu quero saber de vocês. Se quiser colocar aí também, já pode colocar, mas depois eu vou fazer a pesquisa. Meio-dia ou 1h que vocês preferem? Vocês preferem a live durante o horário do meio-dia na terça-feira ou a live à 1h, tá? Então, coloca aí também já para eu ter uma ideia se vocês preferem, que horário que vocês preferem aí. Eu peguei meio horário do almoço de propósito para vocês conseguirem consumir mais enquanto estão almoçando, descansando, enfim, tá bom? E aí a gente começa agora o conteúdo, beleza? Vai colocando aí o horário, depois eu dou uma olhadinha aí, eu vou levar isso em consideração. Vamos lá. Primeiro para aulas individuais, como eu já falei, e o treino dos Gynatics, né, a periodização dos Gynatics, ele é baseado em cada treino em 5 etapas. Primeiro, mobilidade, depois ativação, depois fortalecimento de core, educativos, hoje direcionado para handstand walking, e rendimento. Tá? Então, cada etapa delas eu uso uma série de critérios para escolher entre tantas mobilidades, tantas ativações, tantos fortalecimentos e educativos que tem aí. Tá bom? Então, primeiro, para mobilidade. Para mobilidade, eu vou levar em consideração, primeiro, a articulação envolvida, então, daquele determinado movimento. Do handstand walking, qual é a articulação, quais são, né, as articulações envolvidas? Pode colocar as principais, mas pode colocar as outras também, tá? Então, eu levo isso em consideração e também a similaridade com o movimento. Nath, como assim? Beleza, vamos primeiro por etapas. Articulação envolvida. Qual articulação que a gente usa aí no handstand walking? Articulação do punho, a gente usa. Pouco, parece que não, mas a gente usa a articulação do cotovelo, a gente usa a articulação do ombro, da coluna vertebral, das escápulas. Então, a gente usa uma série de articulações aí. Nath, qual que eu escolho? Depende do seu aluno. Aí você vai olhar para a individualidade do seu aluno. Isso nas aulas individuais, né? Que é personal e consultoria online, por exemplo. Então, meu aluno tem mais dificuldade no overhead, né? Naquela posição do ombro lá atrás da linha da orelha. Beleza, então vou trabalhar isso. Então, escolhe uma que represente o melhor aí para o seu aluno. Beleza. E aí a similaridade com o movimento, ou seja, eu uso uma extensão e flexão de punho, por exemplo, eu uso uma flexão de ombro, eu vou pegar todos os movimentos que eu uso e vou tentar reproduzir lá nessa parte de mobilidade. Vamos ao exemplo para vocês conseguirem ter uma noção um pouco maior. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Aí. Beleza, vamos ao exemplo. Eu vou usar, por exemplo, a articulação do ombro. Então, entre todas aquelas articulações, eu escolhi a articulação do ombro. Beleza? Poderia ter escolhido outra, Nath? Poderia. Isso depende do seu aluno aí. Beleza. Eu vou fazer o slide wall. O slide wall o que é? É aquele encostadinho na parede, finge que eu estou aqui encostada na parede, sem desencostar as costas na parede, eu vou fazer a extensão lá de cotovelo e voltar. Então, estende e volta. A parede vai dar uma boa consciência para o seu aluno. Qual que é o meu olhar clínico em relação a esse movimento aí? Se eu estiver num personal, por exemplo, ou numa aula coletiva, presencial. Eu vou pensar que meu aluno não pode estirar a lombar lá da parede,
Se ele não conseguir estender tudo, ele vai até onde ele conseguir, mas sem tirar a lombar e as costas lá da parede. E tentando encostar a mão e o cotovelo também na parede lá do lado. Beleza? Então, quantos, Nath? Uma série de 20 é o suficiente. Beleza? Então, com essa uma série de 20 aí, a gente já começa a fazer a primeira etapa lá dos 5. A segunda etapa é de ativação. Então, que eu vou usar como critério para escolher dentre tantas ativações que existem, quais que eu vou escolher? Também levar em consideração a articulação envolvida, então vou levar a articulação envolvida e também a similaridade com o movimento, percebe? É o mesmo critério da mobilidade. Então, por exemplo, eu usei do ombro a mobilidade, eu também posso usar ativação para o ombro. Tá? Nath, precisa ser para o ombro? Não, poderia ser para outra coisa. Às vezes o aluno precisa de mobilidade de ombro e precisa de um pouco mais de fortalecimento de punho, tá bom? Isso depende muito aí do seu aluno. Nath, quais movimentos que eu preciso lá, que o meu aluno tenha domínio para fazer o handstand walking? Então, eu já falei que eu vou usar a articulação do ombro. E o que eu preciso de domínio? Eu preciso de domínio dessa posição de overhead dele, certo? Então, eu vou passar 2 ativações aqui agora, tá? Uma é 2 séries de 30 segundos de overhead plate position, que é lá em cima, ó, o ombro não pode ficar relaxado para baixo, ele tem que estar lá para cima. 2 vezes de 30 segundos. O que eu tenho que observar aqui nesse movimento do meu aluno? Se meu aluno está abrindo demais a costela e jogando o quadril para trás, então, contração de glúteo e esconder as costelas enquanto o ombro dele está lá em cima e não relaxado. O ombro tem que estar encostando na orelha com o cotovelo estendido. Beleza? Agora, outro movimento que vai ajudar também a ter um domínio desse movimento de overhead. 2 séries de 10 metros andando em farm carry, só que com a barra lá acima da cabeça. Então aqui eu já deixei pré-montado aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, eu coloquei uma barra técnica, um elástico grosso e uma anilha de 2,5 kg. Por quê? A gente está falando de alunos iniciantes, então não adianta eu querer colocar um kettlebell muito pesado para ele fazer o movimento, que senão ele não vai conseguir fazer e só vai cada vez deixar o movimento mais travado. Então, o que eu tenho que pensar? Coloquei uma barra técnica para ficar mais leve, coloquei uma anilha menor, poderia colocar um kettlebell também mais pesado, mas eu coloquei pouquinho por conta do aluno que é iniciante, e também um elástico bem grosso, que vai dar mais controle para o movimento. Tá? Então, se fosse um elástico mais fininho, ficaria mais difícil. E também mais, se fosse um peso maior, mais pesado e mais difícil também. Então, como que vai funcionar aqui? Ó? Seu aluno vai tirar lá do rack, vai subir fazendo a extensão, ombro lá na orelha, mantém a mesma posição do outro, quadril encaixado e costelas fechadas. Ombro lá na orelha e o aluno vai andar 10 metros lá numa direção e depois voltar. Volta de frente também, tá? Eu só vou voltar aqui de costas e com a barra no ombro, porque senão vocês não conseguem visualizar. Beleza? Então, esse daqui, ele vai dar uma ajuda na estabilidade do movimento, tá? Senão o movimento fica muito mecânico enquanto a gente está de cabeça para baixo. Aqui de cabeça, né, em pé, a gente tem um domínio maior do movimento. O aluno não está preocupado que ele vai cair de cabeça. Então isso já vai facilitar ele entender qual que é a posição que ele tem que estar na posição invertida. Matamos o nosso segundo tópico aí. Beleza. Galera, se tiver ok, entendendo aí, manda um joinha, hein? E também, se precisar, manda pergunta. Qualquer coisa, estamos aqui para isso. Aproveita. Quem dera eu ter alguém para me perguntar quando eu estava
lá no começo, há 6 anos atrás, para me ajudando a montar treino aí. Vamos lá. Terceiro tópico, vamos para o core agora. Então, a gente vai para fortalecimentos de core. O que a gente vai levar em consideração a isso? Similaridade do movimento. Então, se o movimento é mais de hollow, é mais de arch, se precisam com controle de oblíquos. Então, a gente vai olhar a similaridade com o movimento. No handstand walking, a gente tem que estar em posição encaixada. Então, mais em posição de hollow. E numa posição estática, né? Não é dinâmico o movimento. Então, eu preciso dessa isometria, tá bom? Então, vamos guardar isso daí como critério. E levar em consideração o que o seu aluno precisa adquirir ou aprimorar, tá? Então, assim, meu aluno ele tem bastante força de abdômen para fazer movimento explosivo. Mas, por exemplo, para fazer estáticos, isométricos, ele tem muita dificuldade. Então, vamos trabalhar isso, tá bom? Meu aluno não consegue ter um controle de contração de glúteo. Beleza, vamos trabalhar isso, tá bom? Então, vamos olhar agora se a gente, colocando esses movimentos, a gente está obedecendo esses critérios, tá? Então, eu coloquei aqui 3 movimentos de exercícios de core. Tá? Poderia ser uma infinidade de outros. Eu estou usando esses daqui porque está relacionado ao critério e também tem similaridade com o movimento. Beleza. 3 séries de 30 segundos de grilo position. Grilo position, galera, eu vou mostrar lá atrás, tá? Até tirar essa barra aqui, porque se precisar, para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, estou aqui. Vou tirar a caixa também. Beleza. Eu vou ficar de barriga para baixo e eu tenho que tirar o peitoral do chão e o abdômen, tá? Então, eu vou deixar a testa encostada. Vou tirar o peitoral e o abdômen, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar daí. Então, eu vou demonstrar como se eu estivesse deitada, tá? Para vocês. Daqui, ó, eu tô lá no chão, certo? E aí, eu vou ficar nessa posição. Sem o peitoral encostar no chão, com o quadril encostado no chão e a testa sem encostar lá, tá bom? 3 séries de 30 segundos dessa. O que eu tenho que observar aqui? Se meu aluno está com o quadril rotacionado, né? Então com contração de glúteo, peito fora do chão, travando o abdômen. Deixa eu ver, acho que fizeram alguma pergunta. Dá para ver? Beleza. Então ótimo. Agora, segundo exercício de core. A gente vai trabalhar um prancha com o cotovelo e a mão. Então, a gente vai fazer um movimento dinâmico com os braços, para o aluno entender que, independente do que ele esteja fazendo com os braços, ou seja, né, na hora do handstand walking, a posição tem que se manter, tá? Então, a gente vai fazer uma prancha com o cotovelo e a mão. Começa com a prancha de cotovelo, quadril encaixado, arredonda as costas, coloca a mão, coloca a outra. Desce, desce. Mão, mão, cotovelo, cotovelo. Beleza? Tá bom, Nath. E nesse, o que eu tenho que olhar para ver se meu aluno está fazendo o exercício certo? Primeiro, se ele está lá no encaixe, né, com o quadril encaixado, peitoral arredondado. E se o quadril dele não vai para um lado e para o outro a hora que ele fica tirando a mão, ou se ele fica perdendo a posição do abdômen na hora que ele faz as alterações. Por quê? Se ele faz isso na hora de cabeça para baixo, ele também vai fazer, tá bom? Então, eu já tenho que controlar e fazer ele ter a consciência desse movimento lá no chão. E depois a prancha soldado, que basicamente é uma prancha alta que coloca... O que foi, gente, que vocês estão rindo? Tem algum problema?
Aline, fala aí o que está acontecendo. Coloca a mão lá no ombro, ou pode ser só o soldadinho mesmo. Como é para aluno iniciante, eu faria só o soldado. Então, daqui eu vou fazer de frente aqui, ó, que vocês vão conseguir ver melhor. É só de um lado para o outro e mantém a prancha alta. Beleza? Mesma correção, quadril encaixado, peitoral arredondado e sem jogar o quadril para um lado e sem ficar perdendo a posição aí do abdômen. Não foi uma bronca não, Aline. Foi só porque às vezes vocês mandam alguma risada, alguma coisa, e eu acho que às vezes é porque não deu para ver o exercício, não, mas fica tranquilo aí, tá tudo sob controle. Se eu não falei nenhuma besteira, tá tudo certo. Vamos lá. Continuando, então a gente já olhou 3 etapas aí, certo? Calma aí, eu ia tentar disfarçar, mas não consegui. Fui demonstrar, quebrei minha unha, olha aqui, ó. Acabei de quebrar minha unha. Fui tentar disfarçar, mas não deu certo. Vamos lá. A hora que eu faço assim, dá para vocês verem que tem um cotoco. Educativos, galera. Então, educativo é o nosso 4º requisito aí, para montar esse treino. Educativo, o que eu levo em consideração? Levar em consideração a similaridade com o movimento. Então, o educativo tem que sempre ser o mais próximo do movimento real. Tá bom? Então, o mais parecido possível. Não adianta, é um movimento pendurado e você está passando educativo do movimento de cabeça para baixo, tá? Então, tem que fazer sentido realmente. Beleza? Então, os educativos, similaridade com o movimento e levar em consideração também que o aluno precisa adquirir e aprimorar. Ok? Beleza. Agora a gente vai para educativo de pike, robô. Então, a gente vai fazer a posição do pike push-up, só que a gente não vai fazer o push-up, vai fazer só o pike. E fazer o nosso aluno fazer esse movimentinho de robô, igual a gente fez na prancha, tá? Então, vai para um lado e vai para o outro. Vou fazer aqui que fica melhor para vocês visualizarem. Então, quadril alto, ombro encaixado, e aí eu vou jogar de um lado e do outro. Beleza? Então, joga o quadril para um lado e joga o quadril para o outro. Beleza? Fica igual um robozinho mesmo. 4 séries de 10. O que eu tenho que observar? Se o peito está fechado e se o ombro está lá na orelha. Se eu não estou quebrando, o seu aluno não está quebrando o movimento enquanto ele está fazendo. Tá bom? Depois, 4 de 5, each arm, que é a minhoquinha lá, né? Que vai e volta. Então, vai andando até a prancha alta e volta. Beleza? Sempre aproximando costela da crista ilíaca. Fechou? Chegou, Robson? Beleza. Seja bem-vindo. Vamos lá. Próximo exercício. A gente vai fazer o mesmo movimento de robozinho, então de um lado e do outro, a compensação de força. Só que agora a gente vai colocar o joelho na caixa, tá bom? Então, vamos trazer essa caixa aqui para frente. A gente vai pedir para o nosso aluno colocar o joelho em cima da caixa. Se precisar, coloca esse colchonetinho que eu coloquei, tá bom? Em cima da caixa. Porque às vezes o nosso aluno sente incômodo aí no joelho com esse apoio. Beleza? Então, coloca o joelho em cima da caixa. A mão o mais próximo da caixa possível. E aí, vai fazer o movimento de pêndulo.
Beleza? O que eu tenho que observar? Se o joelho do meu aluno está na pontinha da caixa, se a mão está o mais próximo da caixa possível, se está com o peitoral fechado, né? Não está com a costela aberta lá, e se o ombro está na orelha. Beleza? Obrigada, Robson. Beleza, a gente fez 3 exercícios já. A gente vai para o último e quarto educativo, que é a mesma coisa do anterior, só que agora o aluno vai precisar de um domínio um pouco maior, que é colocar o pé na pontinha da caixa, tá bom? Então, ele vai colocar o pé na pontinha da caixa, a mão o mais próximo possível, tentando alinhar o quadril, o ombro, o cotovelo e a mão. E vai fazer o pêndulo. Beleza? Então, se o seu aluno tiver pouca mobilidade de posterior, provavelmente ele não consiga deixar o quadril em cima do ombro, em cima do cotovelo, em cima do punho. Tá bom? Mas tenta deixar o mais perto possível. Ok? Ixi, Maria. Caiu o Instagram. Vamos abrir de novo, que está acabando. Calma aí que... Vou tentar conectar de novo aqui com o pessoal do Instagram. Acho que agora... Só esperar uns 2 minutinhos aí, porque como caiu, eles demoram para ter o feedback da volta aí. Aqui. Não sei o que aconteceu, caiu tudo. Vamos ver. Catinho tá aqui. Tava fazendo a live, caiu do nada. Vamos lá, galera. Vou esperar um pouquinho pra galera entrar de novo, porque caiu, sabe lá Deus por quê. E aí a gente continua, tá? Tá no finalzinho, a gente vai fechar o raciocínio aí. Esperar a galera entrar, tá entrando. Beleza, galera. Voltamos, tá? Aí a galera vai entrando de novo, qualquer coisa eu vou recapitulando. Eu parei de falar a hora que caiu, tá bom? Só para vocês não perderem o raciocínio. Vocês escutaram até o movimento do pé na caixa e fazendo a compensação do pêndulo, né? Se foi isso, me manda um joinha aí. Me manda um joinha para eu ver se vocês conseguiram escutar até isso, porque a hora que eu vi tinha caído o Instagram. É isso aí? Beleza, então. Então, uma vez que a gente fez todos esses educativos, percebeu que eu dei uma ideia para o meu aluno do que era o handstand walking, só que sem passar dos limites, beleza? Então, lembrando que esse aluno é iniciante, ele não tem controle da posição, então primeiro eu preciso que ele entenda a posição com segurança, beleza? Perfeito. E depois, eu sempre gosto de fazer um rendimento. Nath, o que é o rendimento? Que normalmente essa é uma dúvida bem frequente. O rendimento é como se fosse colocar à prova tudo que a gente aprendeu. Então, a gente vai fazer, sem perder a técnica, aumentar um pouquinho do volume e colocar em prática as coisas que a gente viu lá na parte de educativos com os nossos alunos. Então, o que eu tenho que levar em consideração aí? O que o aluno precisa adquirir e aprimorar, utilizando sempre 2 tipos de protocolo, ou um ou outro.
ou EMON ou RM, tá bom? Então, por exemplo, EMON, como que eu uso o EMON? Eu vou usar o EMON se eu quiser trabalhar um teste, tá? Então, um teste de vários minutos, vamos dizer assim. Eu quero trabalhar a técnica, então ele precisa sempre pensar assim. Eu tenho que ter um tempinho para o meu aluno respirar e continuar, tá? O RM é uma repetição máxima dentro de um tempo determinado. Então, por exemplo, eu quero que ele faça o máximo de movimentos dentro de 1 minuto, tá bom? Não, Nath, eu quero trabalhar EMON, porque eu quero trabalhar a técnica do meu aluno. Então, eu aconselho que vocês façam um EMON de 5 minutos, por exemplo. E aí, o que eu faria para esse aluno que é iniciante? 1 metro de carrinho de mão, sem ser aquele carrinho de mão convencional, tá? O carrinho de mão que a gente trabalha é em dupla, né? A Natália que hoje está sozinha não tem dupla, mas eu vou dar uma noção para vocês entenderem. O seu aluno tem que fazer o carrinho de mão com o quadril em cima da mão, tá? Porque aí ele vai conseguir entender já metade do eixo do corpo dele. Então, finge que alguém vai segurar a minha perna aqui. Eu vou ficar nessa posição, tá? E não no carrinho de mão convencional, que seria esse. Tá bom? Então, quadril alto. 1 metro com ajuda, pode ser com a sua ajuda ou com a ajuda de algum outro aluno, beleza? Isso tudo a gente falou das aulas individuais. Nath, beleza, consegui entender. E agora das aulas coletivas, que eu tenho 1 bilhão de pessoas de vários níveis diferentes, como que eu vou programar isso? Normalmente, na parte de mobilidade, eu introduzo os mesmos critérios, tá? Então, pensando em continuar sendo, por exemplo, o slide wall, né, que é aquele lá da parede, 30 segundos do overhead position plate, que é aquele que eu fico sustentando, e 5 minhocas, né, que é aquele wish arm. Então, vai lá na frente e volta. Poderia ser 10 slide wall, 30 segundos e 5 desse, 3 rounds, por exemplo, para a gente aquecer, certo? Até aí, beleza. Mas por que eu estou falando do aquecimento agora e não estou falando só da parte técnica? Porque o aquecimento vem logo antes da parte técnica. É essencial que vocês olhem muito para o aquecimento em relação à parte técnica. Às vezes eu vejo alguns coaches programando treino em aulas coletivas, pensando lá na parte de aquecimento, só lá na parte do WOD, tá? Pensa na parte técnica também. Beleza. E agora na parte técnica? Eu gosto bastante de fazer a primeira parte toda em comando, tá? Então, eu faço com comando e aí eu vou controlando a sala. E depois eu solto um EMON para diferenciar dos diferentes graus de complexidade. Então, como eu faria? Fiz o aquecimento dessa forma. Beleza, galera, agora a gente vai trabalhar técnica. Na técnica de hoje a gente vai trabalhar handstand walking, só que a gente vai trabalhar a base do handstand walking. Então, mesmo quem já faz, acalma os ânimos que eu vou deixar vocês treinarem o handstand walking propriamente dito, mas primeiro a gente vai lembrar aí como que vai funcionar o movimento, beleza? Beleza. Então, eu faria todos aqueles educativos que eu fiz nas aulas individuais, eu faria aqui. Óbvio, não faria 4 rounds de cada um, porque a aula é mais reduzida. Então, eu faria 1 ou 2 rounds de cada um. 10 da prancha alta com pêndulo. 5 wish arm. 8 movimentos com o joelho na caixa e 6 movimentos com o pé na caixa. Só para que os alunos iniciantes consigam entender e para lapidar o movimento de quem já faz o handstand walking, é isso. Vai até ajudar eles a terem um domínio maior quando eles forem para o handstand walking, tá bom? Então, beleza, aí eu vou trabalhar tudo isso num comando. Beleza, galera, agora prancha alta com pêndulo. Eu vou lá e comando eles fazendo. Depois os outros educativos da mesma forma.
E depois eu solto um EMON de 3 a 5 minutos, depende muito do que eu tenho ainda de tempo na parte técnica. Se eu tenho um tempo bem reduzido, eu vou deixar um EMONzinho de 3 minutos. Para cada minuto, eles trabalharem uma coisa de domínio deles. Então, para iniciantes, por exemplo, eu falaria para trabalhar 1 metro de carrinho de mão, durante 3 rounds, né? Então, o intermediário é EMON de 3 minutos, então 3 rounds de por minuto, ele fazer 2 metros de handstand walking, tá? Então, falar para ele, mas eu quero que você só ande 2 metros e controle, tá? Eu não quero que fique desempestado, tentando pensar nas prioridades que a gente trabalhou na técnica. E para o avançado, 5 metros de handstand walking por minuto, beleza? Então, vocês conseguiram entender que, independente da complexidade do movimento e do nível do movimento que o aluno está fazendo, ele conseguiria trabalhar tanto a parte do iniciante lá, que a gente usa para o aluno iniciante conseguir entender como funciona o movimento, mas também a gente usa para lapidar o dos movimentos dos alunos intermediários e avançados, tá? Então, dessa forma fica uma aula dinâmica e que todos os alunos conseguem aprender de alguma forma. Tá bom? Então, galera, basicamente é essa estrutura de treino. E aí depois seria a parte do odd lá, que aí cada um tem a sua periodização aí. Beleza? Uma coisa importante aí que eu falei no começo lá da outra live, e eu acabei, como a live caiu, enfim, eu não consegui contar e ver. Aí eu queria que vocês me mandassem de novo. Como eu já falei, as lives vão mudar de dia e de horário. Então, hoje foi a última live das 3 horas da tarde de quarta-feira. Agora, a gente vai fazer as lives de terça-feira. Só que eu quero que vocês votem aí. Eu vou deixar também uma caixinha de perguntas depois que eu terminar a live, mas que vocês que estão aqui na live já me respondam. Vocês preferem que a live de semanal, né? A live semanal seja a meio-dia ou a 1h da tarde, tá? Me manda aí rapidinho, só para eu ter uma noção já de vocês, e depois eu vou deixar a caixinha também de perguntas, que aí vocês votam lá também para mim, por favor, para ajudar. Qual horário seria melhor para vocês? 1h, então às 13 horas, ou ao meio-dia, tá? Para vocês conseguirem acompanhar. Na verdade, eu estou mudando o horário até para ficar mais fácil para vocês e mais fácil para mim também, mas eu quero que vocês consigam participar, tá? Então, é importantíssimo eu saber aí a opinião de vocês. Galera, Vanessa uma, Aline uma, Signo a uma, Tamires a uma também, Raquel a uma. Beleza? Muito bom. Então, galera, a partir da próxima semana, eu ainda não vou bater o martelo, que vai ser a 1, tá? Não prometo nada ainda, mas bem provável, então, que eu faça a 1h, até pelas pessoas que estão aqui já me responderam, mas eu vou fazer a enquete também para ficar bem certinho. E aí, a partir da semana que vem, começa de terça-feira, ou a meio-dia ou a 1h da tarde. Beleza? Galera, muito obrigada para quem ficou aí a aula, teve um contratempo aí de no Instagram cair, mas obrigado por quem ficou aí até o final, e qualquer coisa pode me mandar aí um DM se ficou alguma dúvida ou alguma outra pergunta que vocês venham a ter. Tá bom? Valeu, galera. Muito obrigada. Fechou.